Show de bola, show de bola! Primeiramente desejando muito boa noite para você que já chegou e para você que acaba de chegar. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao programa Amigos do Esporte, terceira temporada. Curiosidades, conhecimento dentro e fora das quadras, inspiração e valores do esporte para toda uma vida. Para você que ainda não me conhece ou não é o meu seguidor, eu me chamo Vinícius Justo, também conhecido como Vini, sou apresentador entertainment de shows e eventos e locutor esportivo. E todas as terças, aqui no programa do Amigos do Esporte, nós temos uma super fera do esporte nacional, reconhecida no mundo inteiro, para apresentar aqui para vocês. E agora eu vou convidar a minha próxima ilustríssima convidada aqui no programa. Ela nasceu dia 16 de junho de 1973. Como atleta do vôlei de praia, foi tricampeã do circuito mundial em 1995, 1996 e 2003. Medalha de ouro nos Jogos da Boa Vontade no ano de 2001. Ouro e prata em campeonatos mundiais. Foi a primeira atleta brasileira a ganhar um ouro olímpico ao lado de sua parceira de dupla, Jaque Silva, em Atlanta, 1996. Também foi a primeira atleta porta-bandeira da história do Brasil. Medalha de bronze nas Olimpíadas de Sydney 2000. Em 2014, ela entrou para o seleto grupo do Hall da Fama no esporte. Com vocês, orgulhosamente, eu trago aqui para o Amigos do Esporte, Sandra Pires Travares. Espera aí que eu vou convidar a Sandra para dividir a live aqui com a gente. Espera aí que ao vivo é assim mesmo. Deixa eu achar a Sandra. Achei. Ela está entrando aqui. Convidando a Sandra. Achou! Boa noite, Sandra. Seja muito bem-vinda ao programa Amigos do Esporte. Você me escuta bem? Sim, sim. E você? Perfeitamente. Primeiramente, eu queria te agradecer imensamente você aceitar participar do programa. É uma honra muito grande ter uma pessoa, uma atleta, uma gigante como você, dentro e fora das quadras, que com certeza mudou a história do esporte do vôlei de praia no mundo. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius. Prazer estar aqui com você, dividindo um pouquinho, né, das minhas histórias, minhas experiências. Eu acho importante, né, e a pandemia, ela deu essa oportunidade, né? Eu acho que dos fãs, das pessoas conseguirem conhecer um pouco mais, e assim, o outro lado, não só vendo jogar, né, dos atletas, dos ex-atletas. É Então, verdade. é a gente sabendo tirar proveito aí desse momento que é tão difícil. Com certeza, com certeza. Pelo menos a tecnologia nos aproxima um pouquinho um do outro, não é verdade? Tem um lado É, bom. Sandra, antes da gente começar, eu faço isso em todo o programa. É importante salientar que aqui o programa Amigos do Esporte, eu não represento marca, instituição, clube, nem torcida, apenas verdadeiramente amigos do esporte e o poder de transformação que o esporte tem na vida do indivíduo. Mas o meu convidado, a minha convidada, tem total abertura para falar o que quiser, tanto de patrocinador quanto de parceiros. Vamos começar? vamos, vamos. Eu agradeço a oportunidade, que é sempre bom a gente poder conversar e trocar essas ideias. E você que é um cara extremamente, né, envolvido, né, com esporte, com voleibol, conhece bem, consegue também trazer, eu acho que as informações que o público também gostaria de saber, né? Eu tento, eu tento. Então vamos lá. Eu queria que você contasse, Sandra, como é que foi o começo da sua trajetória dentro do esporte, quais foram as suas fontes de inspiração e a decisão de migrar para o vôlei de praia, porque eu sei que você começou na quadra. É verdade. Olha, eu comecei a jogar voleibol na escola, né, com 11 anos, e eu gosto de dar essa frisada, assim, falando muito da escola, porque ali foi o meu primeiro contato, minha primeira oportunidade. Tive essa oportunidade de estudar numa escola, né, no ensino básico ali,
uma escola com uma escolinha de vôlei, né, vôlei de Legal. quadra, um professor excelente que só me motivou, o Serginho. Isso também é importante a gente falar, porque os professores, às vezes, eles não têm noção do quanto eles são importantes, principalmente Verdade. naquele momento ali do ensino básico, que a gente ainda é muito tímido, é uma novidade. Se você não tem esse jeito, esse dom para lidar ali com aquela criança, você acaba assustando a criança, talvez ela não volte mais, né? Então, esse professor foi muito legal, muito importante na minha continuidade, né, no esporte, no vôlei, Uhum. e estudar numa escola, porque eu estudei numa escola, no meu ensino ali, no ensino básico, né, não tinha voleibol, não tinha muitos esportes, porque a escola não tinha uma quadra poliesportiva, então isso tudo dificultava, né, esse contato, que é o que a Uhum. criança precisa. E Verdade. depois, no ensino já fundamental ali, é que eu consegui, né, ter esse contato e poder conhecer o voleibol, que foi uma paixão, né, logo de cara, assim, com 11 anos. E aí eu dei continuidade, e aí você me perguntou qual foi a minha inspiração, né? Sim. Olha, eu acho que a minha inspiração assim, a motivação, né, ela vem de dentro da gente para fora, né? Você se motiva, eu acho. E eu me motivava já com aqueles resultados. Eu fui vendo que eu gostava de competir, aquilo me instigava, era gostoso, era aquela adrenalina. E então, assim, você vai percebendo, né, desde pequeno aquilo que te atrai, que te inspira a fazer, né? Então, assim, eu gostava daquele compromisso, eu gostava de ter a disciplina, ser tudo regrado, horário, aquilo já me agradava, porque não era uma bagunça. Então eu gostava, né? Eu não gosto muito de bagunça e nada. Aí eu gostava daquilo, né? Aquela disciplina ali, você vai melhorando, você vai percebendo. Então acho que a minha inspiração naquele primeiro momento ali foi muito do dia a dia mesmo, dos resultados, você começa a melhorar, ganhar. A evolução, né, me inspirava, a minha evolução mesmo ali do dia a dia, né? Naquele primeiro Sempre querer momento ali, melhorar. porque eu não tive pai que jogasse, mãe, irmão, né? A minha família. Meu pai até praticou, mas quando ele fez o Senai, eu não tive essa oportunidade de acompanhar de Uhum. ver, de ter isso dentro de casa, como alguns filhos, né, de atletas, Já que isso é claro. muito legal. Isso realmente inspira. Eu vejo o filho do Emanuel jogando, do Ricardo, tem uma turma, as filhas da Isabel, tem dos quatro, três jogam. Com certeza ela inspirou muito, né? Então eu não me inspirei nesse momento assim em nenhum atleta. Lógico, depois, um pouco mais para frente, você começa a observar a atitude daqueles atletas que te inspiram, né? Que você quer fazer aquilo ali que eles estão fazendo. Você quer chegar onde eles chegaram. E a outra coisa que você me perguntou foi a transição, né? Da praia para a quadra. Migrar da quadra para a praia. É. Então, eu joguei vôlei de quadra durante um período aí longo, mas não era profissional. Era uma coisa mais amadora, assim, de clubes pequenos, até porque eu morava na Ilha do Governador. E os grandes clubes eram na Zona Sul. Então, assim, eu ainda estudava. Eu lembro, uma vez eu recebi um convite, eu tinha 14 anos, para jogar na Super Gasbras, no Flamengo, que eram grandes clubes da época. E, assim, eu não conseguia conciliar condução, estudar, treinar em 2 períodos, que geralmente eram em 2 períodos. Então, eu não conseguia fazer isso, eu acabava não ficando nesses grandes clubes e ficava lá na ilha jogando nos pequenos clubes. Até que um dia eu decidi, com 17 anos, eu falei, não, agora que eu já passei, já acabei, né, o ensino fundamental, eu vou tentar, poxa, passar a jogar mais vôlei, vou me dedicar aqui. Aí eu arrisquei e fiquei, falei, mas aí eu tranquei, eu prestei vestibular, mas nem entrei para a faculdade. Eu falei, não, agora vai esperar um pouquinho, os estudos eles podem esperar um pouquinho, o esporte tem um tempo muito curto ali, né? A carreira é muito curta. Então eu falei, vou tentar aqui. Aí eu joguei uns 3 anos, acho que foi de
3 ou 2, acho que foram 2 anos, 91 e 92, e aí um pouquinho ali de 93, quando a Karina, né, a Karina Lins Silva, que até está enfrentando aí agora um problema seríssimo, né, mas tem uma corrente muito positiva ajudando, ela está com câncer e está lutando muito, vai fazer um tratamento em Israel, então o voleibol está todo ajudando, e ela foi minha primeira parceira, foi ela que me convidou para jogar praia. Ela e o técnico que era o meu auxiliar técnico no vôlei de quadra, porque a Karina morava na Urca, e eu treinava dentro do forte da Urca. Então a gente Uhum. conseguiu conciliar, eu jogava um pouco praia, um pouco quadra. Mas em 93 não deu mais para conciliar. Eu fiquei ali um ano meio que praia e quadra, me despedindo da quadra. E aí eu acabei migrando para a praia em 93. E aí joguei esse ano todo com a Karina, de 93. Sua paixão pela praia falou mais alto. E com certeza, aproveitando o pessoal que tá chegando aqui, formar uma corrente positiva aí pela recuperação dela, e ela vai vencer mais essa batalha. Aproveitando aqui, ó, para você que está chegando aqui agora na live do programa Amigos do Esporte, com a Sandra, você quiser fazer sua pergunta para essa gigante do esporte, é só você escrever aqui embaixo, onde tem um pontinho de interrogação do lado da Sandra. Você escreve ali a sua pergunta, que quando a gente acabar o quadro de perguntas do programa, eu leio a sua pergunta para essa fera do vôlei de praia. Beleza? E aproveita, do lado também tem um direct, que é um aviãozinho. Então dispara pelo menos para 10 amigos para chamar, para assistir essa fera aqui, que está aqui juntinho com a gente. Sandra, a carreira de atleta nem sempre é algo muito aceito pela família, né? Como é que foi a aceitação da sua família? Eu acho que é uma ótima pergunta e eu recebo muito essa pergunta, né, nas minhas palestras, né, porque as pessoas, né, os pais, eles têm muita dúvida, se apoiam, às vezes, e se não apoiam, como medir essa liberação, né? E eu acabei de falar, né, que eu tive que, na época, não tinha ensino online. Então eu tive que realmente optar. Ou estudava ou jogava naquele momento. Então é difícil, é uma decisão mega difícil, porque você não sabe se vai dar certo o voleibol. É um risco que você corre, sim, mas quem tem que decidir não são os pais, né? Eu acho que os pais eles estão ali para ajudar em qualquer decisão, orientar, conversar, debater, mas a decisão é da pessoa. Meus pais, por incrível que pareça, né, eu acho que eles percebiam que ia dar mais certo do que eu, porque eles nunca me atrapalharam, nunca. Mas eu sempre fui uma aluna disciplinada. Como eu te falei, eu já era toda certinha, desde cedo. Não dava trabalho, eu não ficava, eu gostava de jogar, e eles viam aquilo, e aquilo não estava me fazendo mal nenhum. Então, minha mãe descia com vitamina para me dar, porque vitamina que eu digo de banana, Uhum. abacate, porque assim, eu não queria parar de jogar e comer. Aí, para eu não ficar sem comer, eu já era um palito, magra, mas magra. Aí ela descia. Eu lembro que aquele Tupperware dizia, não, você não quis ir comer, então agora para aqui, bebe isso daqui, aí você continua. Então, assim, porque eu não queria Bacana. parar. Era uma coisa, ela via que era prazeroso e ela não via nada de errado naquilo, entende? Então, assim, meu pai também me levava para os jogos, dentro das possibilidades. Eles me acompanharam, torceram muito, enquanto puderam, né? Então, assim, isso foi esse apoio familiar que a gente precisa, né? São os cuidados, né? Que a gente nem percebe quando é adolescente, que é nossa caminha, lençol limpinho para dormir, aquela comidinha fresquinha para a gente comer quando eu chegava dos treinos. Eu tive isso tudo, mas eu nunca dei trabalho, eu não fugia, não deixei de estudar. Chegou uma hora que eu tive ali que optar, mas é difícil, porque é um risco, sim. Agora, eu aconselho você, o máximo que você puder, tentar fazer o ensino online, entendeu? Pelo menos para estar ali acompanhando. Quando
ainda é adolescente, que ainda não terminou, ali fica complicado, né? Você chegar e parar. Eu ainda consegui empurrar até chegar ali para prestar vestibular. Mas hoje em dia a gente sabe que começa mais cedo, né? Você tem que jogar com 14 anos, você já está num time aí bombando, né? E você tem que estar ali junto, porque senão você depois não consegue acompanhar lá na frente. Cada vez é mais competitivo, né? É. Verdade, perfeito. Sandra, o que uma dupla precisa ter impreterivelmente dentro e fora de quadra para ter sucesso no vôlei de praia? Olha, fora é mais difícil te responder, né? Dentro, com certeza tem que ter o mesmo objetivo, o mesmo foco, as mesmas metas, porque senão você não chega a lugar nenhum. Você pode ser diferente, um gostar de azul, outro de verde, um gostar de comer massa, o outro gostar de comer carne, mas isso não pode interferir, né? Você vai almoçar, cada um pede o que quer, você vai lidando com isso, porque é no dia a dia, já é mais complicado. Agora, o objetivo tem que ser em comum, porque aí sim você consegue neutralizar todas, né, as distrações, né? Você consegue gerenciar isso muito bem quando você tem foco ali, quando você tem objetivo, disciplina, entendeu? Porque na verdade disciplina, você só consegue ter disciplina e foco se você tiver um objetivo grande, um objetivo que você quer muito alcançar. Então, assim, e eu, como sempre tive os meus objetivos nas competições, né? Objetivos metas mais curtas, metas mais longas, então isso não. Sempre eu tive muito foco, muita disciplina, que eu acho que me ajudou. Agora, fora de quadra, eu acho que respeito, né? Porque às vezes você não. Tem vários tipos de duplas, né? Tinha uns irmãos suíços que não se falavam. E eles jogavam Nossa, juntos. É, não se falavam. não se falavam. Todo mundo conhece essa história aí da minha época. Eram dois, eles jogavam juntos, porque eles jogavam bem juntos, muito bem. Mas eles não se falavam, não eram amigos, aqueles irmãos que se amam, que. É que, na Uhum. verdade, existe um desgaste grande, né, dentro de quadra. Então, é porque é todo dia, é resultado. Não tem como você não ter esse desgaste, né? É igual um relacionamento, só que relacionamento ainda tem beijo e abraço, né? Outras coisitas mais que Eu ia ajudam. falar isso, é como se fosse um casamento Porra! sem o bônus. Então assim, você na dupla você não tem, né? Na dupla. Pô, então fica difícil, né? Você tem que acertar ali tudo no papo. Então é respeito, né? Eu acho que é porque assim, o que interessa é dentro. Você dentro teu respeito, teu objetivo, teu foco, faz direitinho os seus treinos, entendeu? É isso. Agora fora realmente, né, é mais complicado de dizer, porque é a hora que cada um faz ali o que quer, realmente dentro dos padrões que são combinados. Claro, né, que o cara, porra, vai virar à noite no barzinho, não vai dar certo. Não é Né? isso, né? Não combina com vida de atleta. É, eu acho que é isso. Você tentar pelo menos, né? Agora que é difícil, né? Quando você está lá dentro, pega fogo, e aí depende muito do seu grau de domínio, né? De explosão. Tem atletas que são mais explosivos, tem atletas que são mais calados. Então, assim, você tem que fazer o seu jogo fluir, que é o que interessa. Se vai ser mais explosivo, até hoje em dia tem psicólogo, né? Que ele ajuda muito as duplas. Então, o psicólogo ele te ajuda a entender que até aquele jogador ele faz aquilo, porque aquilo ele consegue jogar bem. Se ele não fizer aquilo, se ele ficar mudinho, ele não vai conseguir jogar bem. E a gente conhece vários atletas que funcionam dessa forma, falando mais, inclusive eu, de falar mais dentro do jogo, se eu ficar mudinho, o jogo não sai, entendeu? Agora, tem atletas que jogam muito calados. Se ficar falando muito, ele não sai o jogo. Então, Desconcentra. isso tudo é uma percepção, ali um entendimento, eu acho, né, que tem que ter. Sim.
Perfeito, perfeito. Aproveitar e mandar um abraço aqui, estou vendo o pessoal entrando, a Gabi Guimarães, eu tive o privilégio de trabalhar pela equipe do Rio de Janeiro, entrou, Felizmina, a Michele, que é também da Ilha do Governador, mandou até uma mensagem aqui passando, está assistindo aqui com a gente, a fera que é a Sandra. Você quiser fazer a sua pergunta para a Sandra, beijo, Felizmina, esqueci de você. Você quiser fazer a sua pergunta para a Sandra, é só escrever aqui no pontinho de interrogação, que assim que a gente terminar o quadro de perguntas do programa, a gente faz a sua pergunta para essa fera. A dupla Jaqueline e Sandra foi um marco para a história do vôlei de praia e um divisor de águas para o surgimento de grandes duplas que se inspiraram no sucesso de vocês duas. Como é que era a convivência de vocês, treinamento, rotina de treinamento, e o que vocês conversavam uma com a outra para incentivar antes de grandes decisões? Olha, meu relacionamento com a Jaque era bem apimentado, né? Era caliente, né? A gente, as duas bem explosivas, né? E eu ali começando, então peguei muito o jeito dela em muitas coisas, né? E assim, dentro do. Mas a gente tinha uma coisa que eu falei aqui no início, o nosso objetivo, né? Mesmo Era muito forte dentro da gente. Então, eu queria muito evoluir, melhorar como jogadora, e ela queria ganhar, ganhar, ganhar. Lógico que eu também, mas eu estava em outra fase ali que ainda precisava ainda subir alguns degraus para chegar no nível dela e a gente começar a ganhar. E foi o que aconteceu, mas não foi fácil, porque são duas jogadoras bem geniosas, né? E que falam as coisas quando estão vendo. Mas eu acho que assim, a Jaque foi aprendendo, porque assim, eu acho que também se não fosse eu, ninguém ia aguentar aturar o gênio dela. Então, assim, eu também não era fácil. Então, acho que as duas, nesse ponto, né, eu aguentei a pressão, né, a cobrança, porque é óbvio, ela queria ganhar. Imagina, ela teve que descer vários degraus para depois subir. Não é fácil fazer isso. Eu já fiz isso depois com outras jogadoras. Não é nada fácil. Você está aqui ganhando, você tem que descer muito para depois subir de novo. Então, assim, mas é claro que eu era super jovem e não tinha essa coisa do psicólogo ali te ajudando, conversando com as duas, tipo terapia de casal. Terapia de casal, terapia de casal de vôlei. Então, assim, é uma terapia e a gente não tinha muito isso. Então, a gente discutia e falava, e o técnico, né, segurava bem o Vantuil, até onde ele conseguia. Mas eu acho que depois a Jaque foi percebendo que era uma função mais dela, né, dela ter como líder do time, ter paciência e esperar um pouco, né, cobrar, saber a hora de cobrar. E eu acho que ela deu uma segurada, então foi a hora ali que eu comecei a me desenvolver mais e, e aí a gente foi conseguindo se entender também melhor, o meu nível também foi melhorando, ela foi ficando mais tranquila. E, então, assim, a gente falava muito, ela adorava realmente cercar o time, né, de bons pensamentos, de não se misturar com o adversário, ela era toda preocupada para exatamente a gente não perder o foco, né? O ritmo também. A gente treinava muito, não tinha tempo ruim, a gente treinava, isso. Ela, uma jogadora mais velha, mas estava sempre também aguentando os treinos, nunca pedia para parar, nunca pedia, né, para diminuir, nada. Era mó guerreira. Então, isso tudo a gente foi ali administrando, né? A gente treinava muito. E aí foi administrando, com as pessoas, né, ajudando. Acho que alguns amigos também ajudavam ali quando a coisa aquecia muito. Sempre, né, tem alguém que fala e tal. Você é mais velha, segura a onda e tal. Blá, blá, blá. Mas é porque ela achava que me cobrando, me instigando, eu iria aprender mais rápido, né? Era a metodologia dela, né, de
meritocracia também. Era muito engraçado isso nela. Ela não tinha moleza. Eu lembro que quando a gente estava nos Estados Unidos, eu falei, porra, eu quero ir na Disneylândia. A gente estava na Califórnia, eu quero ir na Disneylândia. Se você ganhar um torneio, eu te levo na Disneylândia. Era assim. Era a recompensa? Recompensa. Não tinha nada de. Que Disneylândia? Não ganhou nenhum torneio, vai pensar em Disneylândia? Eu, porra, louca para ir para Disney. Então, assim, é bem meritocracia dela, da cabeça dela, né? Mas porque também ela teve uma história muito forte, né? Ela passou por muitas situações difíceis, né? No voleibol, tanto que ela foi para os Estados Unidos, que ela não conseguiu mais jogar aqui no Brasil. Então, ela vem com toda essa bagagem, né? Então, assim, não vendia barato. E para aturar isso tudo, só euzinha aqui, só eu, que ninguém ia De aguentar, uma não. certa forma, uma ajudou muito, contribuiu muito para a outra, né? Com certeza. Claro, claro, tinha que ser assim, entendeu? Se fosse uma pessoa um pouquinho mais frágil, não ia aguentar, entendeu? Essa cobrança, essa coisa de ser campeã tão rápido. E olha que foi, eu acho que eu fui a jogadora de vôlei de praia que aprendi mais rápido. Com certeza, assim, se você for ver os resultados, quanto tempo eu joguei, quanto tempo eu atingi já o resultado. Mas por causa Verdade. dessa. Então, eu queria, nem ninguém precisava me cobrar. Eu já queria, eu olhava para ela jogando, eu falava, caramba, quero jogar assim, né? Ou melhor. Aí eu começava. Aí quando eu vi que eu já estava no nível. E eu tinha um vigor físico que me ajudava muito também. Que a praia necessita muito do físico, né? Então, eu tinha esse vigor físico, eu saltava muito, era muito levinha. Então, isso tudo me ajudava. E eu fazia com facilidade, era só treinar, treinar, repetir. E aí vem o entendimento do jogo, que aí é outra parte, né? Que é a experiência, são horas de voo. E ela não queria Sim. esperar, ela queria que eu aprendesse a pilotar ali com poucas horas de voo. Não dava. Mas aí a gente foi para os Estados Unidos e fizemos um intensivão lá, o que ajudou muito. Muito bom. E conheceu a Disney? Conheci! Qualquer dia eu vou postar, sabe, essa história para lembrar. Eu e ela lá na dia, ela com o maior cara. Mas a gente ganhou o torneio de San Diego, que era um torneio super importante, e aí ela foi para a Disney lá disfarçada. Foi Mas eu vou, contigo. eu vou mostrar, Posta vou botar essa foto posta e que a contar gente essa vai querer história. conferir. Bem lembrado, bem lembrado. Muito bom. Sandra, qual você considera, dentro de toda a sua trajetória vencedora, a sua maior vitória e a sua pior derrota? Olha, minha maior vitória foi Atlanta 96, porque por que que eu considero? É óbvio que o atleta ele tem muitos momentos importantes na carreira, momentos às vezes que você se recupera de uma lesão e ganha um torneio. Aquele torneio para você é o torneio que está te dizendo que você pode voltar a jogar, é muito importante. Tem várias situações que marcam muito. Mas eu falo de Atlanta porque realmente eu estava no começo da minha carreira, o desafio era muito grande, chegar como favorita à medalha de ouro e conquistar a medalha, né? Assim, para Jaque só servia aquela cor ali, não servia a prata. Então, assim, em cima de toda essa pressão que eu recebi, né? Que eu fui escolhida ali com ela me escolheu para ser a campeã olímpica com ela. Nossa, a responsabilidade foi muito grande numa época, né, que eu estava começando ali, no meu início de carreira. Então, por isso que eu considero realmente a vitória mais importante. E a pior derrota foi exatamente na minha terceira Olimpíada, né? Não conquistar uma medalha nas Olimpíadas de Atenas. Ali foi péssimo. Nossa, não digeri e não vou digerir nunca. Não ter conquistado a minha terceira medalha olímpica, porque o time era muito bom. Nós ganhamos, eu e a Ana Paula, ganhamos o campeonato mundial no ano anterior, o circuito mundial, né? Nós conquistamos o circuito 2013, não, 2003. E aí em 2004
né? Fui para a Olimpíada de Atenas, fomos, né, com chances de ir para a final, que era o objetivo, jogar contra o Walsh e May, que éramos a única dupla que conseguíamos ganhar delas, né? As tricampeões olímpicas. Então, Eu me lembro. assim, ali era. E aquilo ali foi. Deu tudo errado, né? Ela se lesionou, o planejamento foi por água abaixo, então a gente chegou muito mal, sem ritmo de jogo em Atenas. Aí perdemos para um time que não poderíamos perder, e aí cruzamos com um time mais forte, que não era para cruzar naquele momento, a gente ainda estava num ritmo ruim, e aí ficamos na quinta colocação. Aquilo ali foi a derrota mais difícil de digerir. Na verdade, eu nunca vou digerir. Não tem como. Vai passando, né? A gente vai tocando o barco, mas continua sempre, né, com Mas te fez aquele. mais forte, sem sombra de dúvida. Te fez mais forte. Pessoal, vou lembrar mais uma vez, para você que está chegando agora, acompanhando a live aqui com a Sandra, quiser fazer a sua pergunta, basta você escrever no ponto de interrogação que está aqui, ó, abaixo, do lado da Sandra. Ali você faz a sua pergunta e assim que a gente terminar o quadro de perguntas do programa, eu faço a sua pergunta para a Sandra. Porque se você escrever durante a live, ela vai subindo e a gente acaba não conseguindo visualizar. O próximo mês, Sandra, é o mês das mulheres. O quanto você considera que sua carreira foi e é inspiradora para as mulheres? Na época lá de Atlanta, né, que a gente chegou no Brasil, conquistou a primeira medalha olímpica, né, para as mulheres, foi assim, eu acho que as mulheres, elas perceberam que era possível, né? Se a gente conseguiu fazer um bom trabalho, chegar lá com todas as dificuldades e chegamos, que elas também podem, né? E a gente incentivou muito a prática, né? Eu acho que a delegação brasileira, eu lembro disso, a delegação tinha um número, poxa, muito menor, né, de mulheres, e isso foi aumentando depois daquela Olimpíada. Todo ano eles mostravam, e chegou um ano que estava bem equiparado, homens e mulheres. Nós conseguimos também igualar a premiação, foi, eu acho que um marco, né? Porque assim, os homens começaram praticando antes, as mulheres depois o vôlei de praia, então eles já estavam mais organizados, mas depois que começou, né, o circuito brasileiro, eles continuaram com uma premiação maior. E quando nós fomos para Atlanta e ganhamos a medalha de ouro e prata, a primeira coisa que nós fizemos quando voltamos foi sentar com o Ari Graça, que era o atual presidente, e falar com ele, ó, a premiação tem que ser igualada, porque os homens não ganharam medalha nenhuma e as mulheres ganharam, então não tem argumento. E na mesma hora ele igualou, e isso dali em diante, né, isso permaneceu, o que é bacana, né? Porque a dedicação é a mesma, o esforço é o mesmo, tudo é igual. Então não tem Sem sombra de porquê. dúvida. E então assim, e hoje, né, assim, eu acho que as mulheres, elas ainda lutam muito, né, para conquistar o seu espaço. A gente vai continuar lutando sempre. Melhorou bastante, eu acho que o entendimento das coisas, essa coisa da igualdade, né, dos sexos, não quer dizer que você não queira uma gentileza, não é nada disso. É diferente. É igualdade, né, de salários, é igualdade nos trabalhos As domésticos, né? oportunidades, direitos. Com certeza. Tudo. Então, assim, não é mudança nessa parte comportamental, não. É realmente. E assim, as mulheres têm que continuar tomando as suas decisões, né? Se empoderando, fazer como eu fiz, a Jaque fez, ninguém decidiu por ela, ninguém decidiu por mim, eu fui decidindo, errando, acertando. E tem que ser assim, não pode alguém. Você pode até consultar, né, a tua família, quem você gosta, conversar e tal, para te ajudar. Agora, ninguém pode decidir por você. Como eu falei lá no comecinho,
Nem os pais podem decidir pelos filhos, né? Eles têm que decidir, vão bater cabeça, vão começar uma faculdade, depois vão ver que não era aquela, vão fazer outra. Os pais têm que estar apoiando e ajudando a eles terem essa clareza do que eles querem, né? Então, eu acho que isso sim a gente. E a verdade, o mundo é injusto, o mundo é injusto. Então, assim, você tem que aceitar isso e continuar lutando. Não dá para ficar reclamando, né? Você tem que tomar suas decisões. Você tem que ter realmente você ser a como é que a gente fala? O protagonista da sua história, Exatamente. né? Porque você que tem que estar ali de frente, resolvendo e participando, tomando as decisões. Eu não vejo diferença nenhuma entre homem e mulher, para nada. E no esporte mesmo a gente vê que são as categorias, a mesma coisa, alguns esportes têm categorias por peso e gênero. Então, assim, não tem. Todo mundo pode praticar tudo, assim como o homem também pode trocar uma fralda, jogar lixo fora, lavar uma louça. Não muda em nada. Então, assim, o pensamento antigo, né, que tinha essa. Eu tive isso na minha família, né? Meu pai trabalhando fora, minha mãe em casa, aí não aprendeu a dirigir, e assim, ele nunca fez questão que ela dirigisse, acho que ela também não fez questão de dirigir, então assim, que é uma coisa que os dois têm que fazer, porque vai que um precisa, o outro dirige, um não está bem, então assim, são coisas normais do dia a dia que antigamente o pensamento era tão Verdade. diferente, né? E assim, e a minha mãe, eu sei que ela ficou muito frustrada por ter deixado de trabalhar fora para cuidar dos filhos, né? Foi uma frustração dela, assim, que ela sempre comentou, sempre falava para mim, vai trabalhar fora, porque trabalho de casa não é legal. Então, assim, e aí acho que isso levou um tempo, né, para as mulheres, né, começarem a praticar, mas estudar e hoje em dia a gente sabe que ainda tem um pouco nesses cargos mais altos das empresas, né, presidência, diretoria. Se você for fazer uma pesquisa na maioria das empresas, você vai detectar um número muito maior de homens, né? Então a gente sabe disso. Então o mundo é injusto, mas continua se a gente não pode parar, tem que continuar até equiparar isso, dar essa Buscando, equidade, né? buscando Equidade sempre que a de gente fato. quer. Verdade. A sua resposta foi perfeita. E assim, colocando o exemplo que você falou da frustração da sua mãe, ainda existem mulheres que trabalham dentro de casa, os maridos na rua, mas não é dado o devido valor, porque o trabalho dentro de casa é constante e ele não para. E muitas vezes o cara chega, o marido, o filho, e não reconhece todo o trabalho que aquela mulher teve no dia a dia, né? Cozinhar, limpar, passar, não é fácil levar uma casa. Mas é isso aí, perfeita resposta. Sandra, aproveitando a linha de raciocínio que você estava falando anteriormente, Olimpíadas de Atlanta 1996. Você e sua parceira de dupla na época, que foi a Jaque, conquistaram a primeira medalha de ouro na estreia do vôlei de praia como esporte olímpico. E ainda foram as primeiras mulheres brasileiras a conquistarem uma medalha de ouro em 100 anos de jogos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa Olimpíada e sobre essa dupla honraria. Assim, assim, o que eu posso dizer disso tudo? Eu acho que estava escrito, sabe? Só Com porque, certeza. assim, dá tudo certo, chegar na hora certa. Eu já assisti também, né? Algumas Olimpíadas, assim, e vendo, dando errado para algumas pessoas que eram favoritas, porque tem que dar tudo certo até o último momento, né? E isso é complicado, né? Porque você treina anos
espera por aquele momento, e você não pode se machucar, você não pode ter uma gripe, ninguém pode morrer da tua família porque vai te abalar profundamente, você não vai ter o astral para jogar, é difícil. Então, assim, tem que dar tudo certo naquele momento e não depende só do físico, porque você e da tática, da técnica, porque às vezes você chega muito bem fisicamente, muito bem preparado tecnicamente, taticamente, e o seu mental não suporta tanta pressão, né? O glamour de uma Olimpíada. Só que eu acho que o que ajudou a gente também, o Vinícius, naquela época não tinha internet. Hoje é tudo tão rápido, chega tão rápido para todo mundo, vaza uma coisa de uma equipe, da equipe, posta o que não é para postar, enfim. Fala com alguém que não poderia falar. E na nossa época não tinha internet. Então você imagina a dificuldade da comunicação. E assim, a gente ficou muito fechado com o técnico, né? E a gente nem levou o preparador físico, porque não tinha verba para isso. Então, levamos só o técnico. E assim, a Jaque preparou muito, de uma forma realmente se preocupando mais com o meu mental, que eu era muito jovem, minha primeira Olimpíada, então assim, ela já sabia o que ia acontecer lá, então ela já, por exemplo, não vamos ficar na Vila Olímpica, ela tirou a gente da Vila Olímpica e a gente ficou numa casa, isoladas no mato, bem distante de tudo, e tínhamos celular, mas quase ninguém tinha esse número, e era caro, né, você ficar ligando, ainda era Uhum. telefone, a comunicação era muito cara, então ninguém ficava ligando muito. E a gente treinava, ficava nessa casa, cozinhava, o técnico junto, a gente ia fazer a parte física, voltava, a gente ficou muito ali concentrados. Fomos treinar uma vez só na Arena Olímpica, porque o técnico não podia entrar, então assim, fazer um treino sem o técnico, sem dar ritmo. Só fomos uma vez para fazer o reconhecimento do lugar e não aparecemos mais. Ficamos treinando nesse outro lugar, que era uma casa, num lago lindo, que esse cara, uma alma boa também, amante do voleibol, um americano, que ele, Richardson, a gente até fez uma matéria com ele quando completamos 20 anos de medalha. A gente não sabia nem se ele estava vivo. Que legal. E fomos até lá, em Atlanta. Foi muito bacana essa matéria na TV Globo. Foi sensacional. E aí ele estava vivo, ele não acreditou, a gente lá batendo na porta dele, a casa estava lá, a quadrinha estava lá. Então, assim, e a gente se preocupou muito mesmo com o meu mental para que nada desse errado. Mas, assim, foi um encontro, encontros da vida, né? Imagina, já que o técnico dela, americano, Pat Zartman, falou: Jaque, você tem que participar desses Jogos Olímpicos, porque você é a rainha da praia aqui, você é a melhor jogadora do mundo. Aí ela veio para o Brasil procurar uma parceira brasileira. Eu já tinha jogado um ano com a Karina. E ela, o Vanto Will falou: olha, tem uma menina aí nova que é um diamante bruto. Se você quiser treiná-la, vamos lá. Ela me convida. Eu aceito, claro, né? Não podia recusar esse convite de jogar com a melhor jogadora do mundo. E vamos para os Estados Unidos. Então, esse estágio lá também foi muito importante, porque eu joguei muito lá. E eles jogam muito lá, eles jogam mais do que treinam. Aqui a gente treina mais do que joga. Então lá eu joguei muito, vivi essa experiência que eu precisava de jogar, 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 jogar. E a gente treinava também muito. Então, assim, foi esse encontro, né, e assim, de duas jogadoras, a união, acho que da juventude com a experiência, eu acho que é uma das melhores fórmulas que tem, tanto em qualquer empresa, você pegar um, um cara que tem uma experiência, né, e pegar um mais jovem Está e cheio de botar eles para gás. trabalhar juntos, né? Aquilo ali vai dar uma liga e ele vai passar todo esse know-how
né, dessa experiência para aquele outro que está entrando ali, e aqui ele vai aprender rápido. Então, assim, e você aprender com o melhor, né? Então, isso acelera o teu processo, né, de aprendizagem. Então, eu acho que foi o que aconteceu comigo e com a Jaque. E, e eu acho que a gente tem esse lado aí parecido, né? De querer muito, de não ter tempo ruim, ter foco, ter disciplina. Somos mulheres empoderadas, sim, né? Que decidimos ali o que a gente quer fazer, ninguém precisa ficar decidindo pela gente. Então, eu acho que isso ajudou, sabe? E eu acreditei nela, no planejamento dela, né? No que ela se preocupou. Algumas coisas eu não queria, né? Ficar fora da vila, mas fiquei. Desfilar, eu não desfilei, você acredita? Eu não desfilei na minha primeira Olimpíada, eu não sabia nem se eu ia para uma outra, e aquilo me frustrou muito, mas eu não desfilei, porque ela falou: não, você vai perder o foco e a gente tem um objetivo maior, que é ganhar medalha de ouro. Aí eu ainda questionei ela, falei: mas você já desfilou, né? Em Moscou e em Los Angeles, 80 e 84. E eu não vou desfilar na minha Olimpíada, não sei nem se eu vou para outra. Ela falou: mas eu desfilei e não ganhei medalha. Mandou Mas assim. você precisava viver aquilo. Ela falou: desfilei sim, mas não ganhei medalha. Você prefere desfilar ou ganhar medalha? É Assim, verdade. então, falei, tá certo. Então, assim, era meritocracia. Perfeito. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o atleta Edson Rocha, atleta da handbike, que já passou aqui também pelo Amigos do Esporte, Murilo, galera tá entrando aí, Fabiano, grande abraço. Sandra, no ano de 2009, você conquistou o tricampeonato do torneio Rainha da Praia. Foi eleita pela Federação Internacional de Voleibol como a melhor atleta do mundo na modalidade dos anos 90. E em 2014, você entrou para um seleto grupo chamado Hall da Fama do Voleibol. Qual é a sua sensação, olhando para trás, e qual carinho que você tem para todas essas conquistas individuais? É por isso que eu te falei, né, que tinha muita coisa importante que mexe, né, com a gente, que faz a gente pensar, continuar, porque cada vez que a gente ganha um prêmio desse, no caso do Hall da Fama, eu já tinha parado de jogar, né, 2014, então foi realmente uma alegria, uma emoção de me colocar de novo ali perto, né, do voleibol, de viajar para Holyoke, que é a cidade onde o voleibol começou. Então, eternizar a minha história, né, que eu fui tão dedicada. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? A minha entrega, a minha dedicação. E, assim, ser considerada a atleta da década também é importante, porque 10 anos, né? Você no auge. Na verdade, eu joguei 3 Olimpíadas, o que já dá 12 anos também. Você participar de 3 Olimpíadas, você está no auge ali esse tempo todo. Então, isso me deixa muito feliz, porque realmente eu fui muito dedicada. Eu fui muito. Eu disse muitos nãos, né? Para coisas muito boas nesse momento da minha vida. Não foi só não para coisa ruim, né? Ah, essa festinha, o carnaval. Eu lembro que Rainha da Praia era sempre no carnaval, fevereiro. Eu falava: gente, acabou o carnaval. E E acabava o você carnaval. gostava de carnaval? Eu gosto de assistir, de ir lá no camarote, de dar frisa. Eu gosto de assistir, eu não sou essa carnavalesca, mas já desfilei nos bloquinhos. Eu gostava muito quando era adolescente, gostava daquele carnaval de clube que você ficava rodando. Uhum. Enfim, mas assim, fevereiro era sempre carnaval e era o Rainha. Eu falava, e sabe quantas edições eu joguei do Rainha? Não, quantas? 11, 11. Nossa, 11 Ganhei carnavais. 3. 11, cara, exatamente. Entendeu? Eu fiquei fora. E assim, meu aniversário era em junho.
Eu não conseguia comemorar aniversário durante um período aí da minha vida. Era horrível passar aniversário no Japão. Quase ninguém conseguia me ligar, né? Coitado do meu pai e da minha mãe, que tinham que falar lá um inglês para conseguir me localizar no hotel, porque não tinha essa coisa da internet. Aí eu lembro, você não ganhava presente, pô, tua parceira também em viagem, ninguém. Então, assim, festa, você não comemorava direito. Horrível, mas assim, eu nem passava legal meu aniversário. Você diz muitos nãos mesmo assim para coisas. Eu quando viajei para os Estados Unidos, eu eu era noiva nessa época e eu deixei, né? Eu não terminei o noivado, mas eu disse não para convivência, né, com ele. Eu fui embora para os Estados Unidos, né? Numa fase que a gente está ali ainda é muito jovem, né? Você fica tendo que tomar essas decisões. Eu disse não para a universidade. Chegou uma fase que não dava para conciliar. Ou eu jogava. Então, assim, eu fui tão dedicada, né? Todos esses anos eu fiz. É porque depois que você reúne a história, que você vai vendo o que você fez. E Montando o aí você filme. montando o filme, aí você monta que você fala, gente, eu não acredito, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz. Eu vendi um Chevette que eu tinha para ir para os Estados Unidos. Eu li isso. Eu vendi. 3 Vendi, mil era dólares, não 3 foi? mil dólares, isso mesmo. Eu vendi e fui para os Estados Unidos. Comprar passagem, entendeu? Comer lá. Claro que eu fiquei hospedada na casa da Jaque, eu andava de bicicleta e tal, no carro dela, mas foi um período que você não sabia o que ia dar, entendeu? Então eu investi, eu disse, poxa, eu tinha 18, 19 anos ali. 19 anos eu falei, poxa, o carro era o meu único bem, era uma coisa que era legal ter um carro, né, naquela idade. E eu vendi para investir na carreira, entendeu? Então, assim, eu acho que essa dedicação, essa minha vontade de melhorar, de evoluir naquilo que eu escolhi, sabe? E você vai ficando, você vai percebendo que você vai ficando bom naquilo. E aí você vai se dedicando cada vez mais, né? Porque aí você quer chegar exatamente ali entre os melhores. E aí depois você não quer sair dos melhores, aí você tem que treinar mais ainda para se manter ali. Aí depois você tem que lidar, que a idade vai chegando, surgem jogadores mais novos, então você tem que estar melhor ainda mentalmente para tirar proveito disso na hora do jogo, né? Então, assim, você vai ali, é muita dedicação, né? E eu acho que foi isso, essa a união com a Jaque, né? Eu aprendi tudo muito rápido, né? A forma dela jogar, a forma dela liderar, a forma dela é uma lutadora também, né? É uma lutadora, luta até hoje, luta para manter a escolinha, luta para conseguir as coisas dela, ela é uma lutadora. E eu peguei muito isso dela, né, também ali, logo no início, né, e a gente lutava muito também pela vitória, né, a gente não desistia, a gente podia estar sem se falar dentro de quadra, mas a gente queria o resultado, e isso a gente não abria mão, né, Olha, então, era nada, isso. desculpa, nada mais justo todo esse reconhecimento que você tem dentro do esporte, as tuas premiações individuais. Eu costumo, já conversei aqui até com outros atletas que participaram, amigos meus, que já trabalhamos juntos, que assim, tanto a carreira do atleta de alto rendimento, como, por exemplo, a carreira de quem trabalha na minha área, que é o entretenimento em si, show, esporte, a gente, quem está de fora não sabe que você tem que fazer uma série de escolhas, uma série de renúncias. Assim como você, ó, aniversário de mãe, Réveillon. No Réveillon, quando está todo mundo se abraçando, eu estou no palco falando feliz 2000 e tanto, sabe? Mas, assim, eu sempre falei também que é um preço que eu escolhi a pagar para realizar o que eu amo fazer. Então, quem olha de fora acha que é fácil,
mas a gente tem que fazer sempre uma série de escolhas difíceis para seguir aquela paixão que a gente tem, né? É isso aí, são as escolhas, as renúncias e pagar o preço. É É isso, porque isso aí. nada é de graça, nada é de graça. Nada Mas de... assim, se você me perguntar se eu faria tudo de novo, faria tudo de novo. Porque realmente é você fazer o que você gosta, você ter sucesso naquilo, você investir e ver o resultado. E tem sim as recompensas, claro que tem. Com certeza. E é isso, você trabalha para atingir essas recompensas, né? Que você sabe que quando você se planeja, você se dedica, você vai alcançar. É uma coisa muito clara isso para mim. Eu costumo dizer, não é fácil, mas acho que é um preço justo para você fazer o que você ama e viver disso, né? Eu acho que vale a pena pagar o preço. Sandra, fator clima e tempo. Sempre que tem um atleta de vôlei de praia participando aqui, por ser um esporte outdoor, eu costumo fazer esse tipo de pergunta. Vento, chuva, frio, sol escaldante. Qual era o pior cenário para você? E qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou dentro de uma partida? Ótima pergunta, porque realmente quem trabalha ao ar livre, olha só, para mim, jogar na Noruega, na Suíça, mesmo no verão, era tenebroso. Não sinto saudade nenhuma. Quando eu vejo esses jogos, a galera de manga comprida, calça, aquela meia de neoprene, porque na minha época também, eles ainda estavam autorizando essa coisa de jogar de blusa. E aí alguns atletas, porque você tem que jogar igualzinho o teu parceiro. Se você tiver de blusa longa, ele também tem que estar. Se você tiver de calça, ele não pode uma com calça, outra de blusa longa, tem que ser igualzinho por causa da televisão, né? Para ficar Entendi. bonitinho ali. Uhum. Então, às vezes, já que era uma muito calorenta, eu queria jogar de blusa. Ela, não dá, isso fica me apertando. Então, biquininho, 8 graus na Nossa, Suíça. Pô, aquilo ali era insuportável. Eu jogava, nem fala comigo, de mau humor. Vamos acabar logo esse jogo, o máximo, dar o máximo que puder para a gente acabar esse jogo e ir embora pro hotel, porque eu preciso botar o pé dentro da bacia de água quente. E assim, jogava com várias meias, porque a friagem começa pelo pé, pela areia. Então aquilo contratura a sua panturrilha, não dá. Então, olha, eu vou te falar, péssimo jogar. Eu prefiro o Vendaval de João Pessoa. Aí, outro lugar que gente, nunca vi ventar tanto. João Pessoa era um lugar marcante também. Na França também, eles colocavam o torneio. Da onde que é o Zidane mesmo? é francês, da França. Não, mas da onde que é da A cidade? cidade, Cidade? e eu não me recordo. Peraí, eu vou lembrar. Ai, meu Deus, Eu não eu me esqueci. recordo. Bem, Quem tem souber, uma, escreve aqui que a gente lê. Da é, onde é o Zidane? tem uma cidade que a gente sempre jogava também. E a cidade entrava um tal do vento Mistral, que durava Mista. 3 dias. Mistral. Esse 3 dias de vento, vento? 3 dias de vento. Quando ele Nossa. entra, ele dura 3 dias. A competição até parava, só que ela só parava quando chegava a 70 quilômetros. Aí Uhum. o jogo virava uma pelada. Você não conseguia dar os 3 toques. Você dava, joga pro outro lado, entendeu? Porque quero ver a bola voltar. De tão difícil que era. Então, assim, Nossa. quando o vento é muito forte, o frio é muito intenso, não é nada agradável para o vôlei de praia. Nada agradável. Nada. E eu prefiro até chuva, lógico, não aquela chuva torrencial que você não Torrencial. enxerga, porque você não enxerga por causa dos óculos, aquilo você tem que tirar o óculos. Então, assim, se for uma chuvinha pequena, eu prefiro. Porque geralmente quando está chovendo, não está ventando muito. E chuva no Brasil não quer dizer que é frio, então tranquilo. É E assim, verdade. jogar nesses países, Noruega, então, também era sofrimento.
Se você chegasse lá, é verão, julho, agosto, mas às vezes o verão está 8 graus. Nossa. É Olha, isso. a sua resposta condiz com todos os atletas do vôlei de praia que eu conheço. Marseille. Ela, boa, Paulo. Marcelo, Marseille, isso mesmo. Marseille todos é um os lugar de competir com o Indy. É bom para velejar. E eles botavam a etapa do vôlei de praia sempre lá. E vinha esse justamente vento. lá. Eu nunca esqueci o vento de João Pessoa, o vento lá de Marseille E o frio da e o Noruega. frio da Noruega e da To- Suíça. Todos os atletas do vôlei de praia que passaram aqui comentam que a pior situação é o frio. O Áureo e a Tayana passaram aqui e falaram que tiveram partidas que não conseguiam sentir a mão. Realmente, quando Imagina. uma situação de 8 graus é muito complicado. Sandra, a decisão mais difícil na vida de um atleta de alto rendimento. Quando você soube que Parar era de hora, jogar. É, parar de jogar. Desculpa, quando eu é te que você interrompi. soube que era hora? Eu não soube. Eu decidi parar repentinamente, não me planejei, isso não é legal, não aconselho para ninguém fazer isso. Eu acho que você tem que ir desacelerando, parar de jogar o circuito mundial, que nem o Ricardo está fazendo, sabe? Nosso querido Ricardo aí, que tem 3 medalhas no vôlei de praia, ele parou de jogar agora o circuito brasileiro, aí joga só na AVP, o circuito americano. Ele parou de jogar o circuito mundial. Você vai aos poucos diminuindo o seu ritmo, começando a fazer outras coisas e não parar assim de repente como eu parei. O atleta também para às vezes porque ele tem uma lesão que ele não consegue mais. Aí realmente isso aí não tem como lidar. Você vê o Guga, quanto ele lutou, mas aquela Verdade. lesão ele não deu para. Dava pena, ele chorava, porque ele ainda tinha muito jogo, mas ele não aguentava ficar. Ele perdia porque ele não aguentava. Então, assim, o atleta só para, ele para por isso. Ou uma lesão muito séria, que aquilo você vê que não dá mais mesmo, então você acaba percebendo que não dá mais. Ou você estica o máximo, mas eu realmente eu parei um pouquinho antes, dava para esticar mais. E eu resolvi parar porque eu achei que não estava legal, minha última escolha de parceria, acabei saindo do meu patrocinador e aquilo tudo não foi legal. E aí os resultados não vieram, aí eu falei, quer saber, acho que é hora de parar. E parei. Eu ia completar 36 anos, mas eu podia ter jogado até os 40 ali tranquilamente. Eu podia Tranquilamente. estar jogando até hoje, mas chegar lá e jogar, mas é assim. Aí você tem. Claro que eu precisava ter uma parceira de 2 metros, né, para estar ali me puxando, fazendo a frente, né? Mas assim, é porque eu nunca tive nenhuma lesão muito séria que me tirasse, assim, eu não fui no limite, nesse limite aí. Mas assim, e aí eu resolvi parar, tive que encarar. E voltei a estudar, fiz a minha faculdade, porque eu não tinha feito, né? No início lá que eu tive que decidir parar ou estudar, jogar ou estudar. Então, eu fiz a minha faculdade, eu sou bacharel em educação física, aí eu comecei a trabalhar como comentarista e embaixadora do esporte do Banco do Brasil, fazendo eventos, então aí eu preenchi bastante, né? E nunca deixei também de praticar os esportes, eu sempre quis jogar tênis, então comecei a praticar tênis, assim que eu parei, jogo minha peladinha de vôlei e jogo muito beach tênis também. Muito legal. Aproveitando que você tocou até na pergunta que eu iria fazer a próxima, ser comentarista foi algo que aconteceu ou foi algo que você desejou e se planejou? Não, aconteceu mesmo. O Sport TV começou a transmitir mais etapas e aí eles resolveram. Eu já tinha feito, eu quase me classifiquei para 2008 em Pequim, por pouco, né? Aí acabei não me classificando e aí ali eu já fui com a TV Globo para fazer Pequim, de lá do local.
E só que ali eles ainda não tinham aquele contrato, né, direto, era só por eventos que eles fossem transmitir. Só que dali eles começaram a se planejar para ter um comentarista full-time, né, de vôlei de praia, e foram se planejando já para os próximos jogos. Então, eles contrataram realmente, eu fiquei 10 anos como comentarista, no início ainda fazendo por evento, depois era direto. Eu fiquei um tempo, foi maravilhoso, né? Você falar ali sobre aquilo que você sempre fez, né? Estar ali junto ainda dos atletas, acompanhando, dando a sua colaboração. Eu acho que essa ideia foi muito legal do narrador e do comentarista, né? Porque eu acho que o Já- narrador. Você já Hã? teve vontade de largar o microfone e entrar em quadra? Ah, várias vezes, né? Às vezes torneios maravilhosos, dá muita vontade de jogar, aquela final lotada, com a torcida participando, aquelas músicas maravilhosas, aquele clima, né, de decisão, dá muita vontade de jogar. Mas aí foi isso, eu acho a ideia ótima, o narrador e o comentarista que tem a credibilidade, a vivência para poder falar ali, né? Dar um toque final. Então, eu acho que a combinação também é ótima. É E fiquei verdade. muito bem ali todos esses anos. E sabe muito. Sandra, está chegando a hora de a gente abrir as perguntas para o público, mas antes, eu também faço isso em todo o programa. Eu vou pedir só para o pessoal esperar. Quando eu falar já, você faz uma posição que você quiser. E eu vou pedir para a galera que está assistindo a live tirar um print. E aí, quando eles tirarem um print, eles publiquem e marca a gente, Sandra Pires, Vinícius Justo. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Um, dois, três e. Acho que deu. Obrigado, Sandra. Vamos lá, vou abrir as perguntas do público que está assistindo aqui. Ah, o Edson Rocha, atleta paralímpico da handbike, pergunta: Sandra, você hoje faz algum esporte? Faço vários. Eu faço uma aulinha de vôlei às quartas, geralmente às quartas, né? Faço até com a Mônica Rodrigues, que foi minha adversária em Atlanta. Ela, ela dá aula, trabalha com isso, então eu vou lá, faço a aula dela e pratico, né? Tem sempre aquele joguinho no final, que é a melhor parte. Jogo tênis também, faço um treininho às terças e jogo beach tênis, fim de semana e nos feriados. Malho também, pedalo, mas pedalo, faço spinning. Resumindo, não para. Pergunta respondida. Próxima pergunta. Ah, Felizmina pergunta: Sandra, além do clima, você teve algum problema de alimentação jogando fora do Brasil? Realmente passei alguns perrengues, assim, na China, né? Era complicado comer na China, era bem difícil. Então, assim, a etapa que antecedia a China era sempre o Japão. No primeiro ano eu sofri, depois no segundo eu já fiz um estoque de comida no Japão, levei para na bolsa para quando chegasse da China, pelo menos eu já tinha algumas coisas daqueles macarrão instantâneo, né? Algumas coisas para não passar fome, porque realmente não dava para comer muita coisa na China, não. Era sofrimento, Muito diferente, né? era sofrimento. Pergunta respondida. A Michele pergunta: Oi, Sandra. Você é o nosso orgulho na Ilha do Governador. Quais as duplas você considera lendárias? Ah, que legal. Lá onde eu comecei a jogar, né, na Ilha do Governador, no Colégio Tenecista Capitão Lemos Cunha. Meu pai mora na ilha ainda e meu irmão, né, meus sobrinhos, tem alguns amigos também, muito legal.
Eu tenho muito carinho pela ilha, porque foi onde tudo começou, né? E eu brinquei muito lá, eu tinha muita liberdade. É, E agora que eu esqueci da pergunta? Eu falei tanta coisa que eu esqueci da pergunta. Ah, as duplas As lendárias, duplas lembrei. lendárias. É, é. Olha, eu acho que algumas, né? Eu não vou lembrar de todas aqui, mas acho que a Adriana e a Mônica, a Shelda e a Adriana, Ricardo e Emanuel, Juliana e Larissa, o Alisson com o Emanuel, depois o Alisson com o Bruno Schmidt. Então, assim, algumas duplas também estrangeiras que foram sensacionais. Eu não posso deixar de falar do Kurt Kirilli com Kent Steffes. Nossa, que dupla sensacional. A Walsh e a May, essa jogadora da Alemanha, na verdade, a Ludwig, ela também foi sensacional. Ela jogou com a Valkenhorst, mas ela que estruturou tudo e puxou pela Valkenhorst, treinou a Valkenhorst, que era mais jovem, então também foi uma dupla que era difícil, né, de bater. A Ágata está jogando muito bem com a Duda. A Ágata que jogou com a Bárbara também, era uma dupla. Tem muitas duplas aí que eu acho que, né, a minha, ela está botando, eu e a Jaque, com Jaqueline e Sandra. certeza. Eu e a Adriana, que também ganhamos uma medalha de bronze, que foi muito legal. Tem muitas duplas aí que marcaram, né, que fizeram história. O Ricardo e Emanuel, acho que eu já falei. Fizeram história, jogaram durante muitos anos, sabe? E representaram até o Franco com o Roberto Lopes, que não ganharam medalha, mas eles foram os pioneiros, né, no vôlei de praia. E eles representaram também muito bem o Brasil, eles participaram da construção do vôlei de praia. Então, tem aquelas duplas que ganharam medalha e tem aquelas duplas realmente que ficaram durante anos. Às vezes é difícil falar também só das duplas, né? Você fala que acaba que o jogador separado da dupla é um jogador lendário, né? Porque com todas as duplas que ele passou, ele jogou muito bem. É verdade. Então, mas tem muitas duplas aí no mundo. A Europa melhorou muito, né? O Brasil sempre foi, e os Estados Unidos, as grandes potências, sim. Então, pô, falar do Downhauser com o professor lá, como eles jogavam bem. Então, assim, são muitas duplas. Eu não vou lembrar de tudo agora, tem que dar uma pensada e vai ficar muito longa a Já foi resposta. suficiente para eles. Pergunta respondida. Próxima pergunta. JPX Voo. Sandra, como você acha que serão as próximas Olimpíadas em meio a esta loucura que estamos vivendo? Eu acho que será diferente de tudo que a gente já viveu, né? Realmente, que momento, né, para esses atletas que se classificaram, que esperaram uma vida, às vezes, para jogar a primeira Olimpíada, ou pode ser a última de alguns. Então, assim, é muito. Eu fico me imaginando. Imagina se eu sou favorita, como eu fui para Atlanta, tá tudo certinho, tudo encaixadinho, e aí você fica nessa dúvida se vai ou não acontecer, se vai ter público, se não vai ter público, se toma vacina, se não chega a vacina, se joga de máscara, se joga sem máscara. Olha, vai ser diferente de tudo. Nem eu sei como encarar todas essas mudanças no mundo em relação à pandemia. Realmente, eu acho que eles fizeram certo em adiar, era impossível, no meio de uma pandemia, fazer uma Olimpíada, não dá. Eles fizeram certo e jogaram para 2021 para tentar realmente organizar melhor como lidar com isso, aprender a lidar com isso para poder agora. Eu acho que os jogos eles têm que acontecer sem público, com as pessoas vão assistir na televisão, vão assistir, tem que acontecer, né? Agora diferente de tudo, porque o atleta não vai sentir aquele calor humano ali do público. Muito diferente. Imagina se acontecesse isso em 2016 aqui, né? Se a pandemia
que dificuldade, que diferença, tudo diferente. Acho que tudo Verdade. diferente. Acho que vai ser uma Olimpíada fantasma, entendeu? Uma Olimpíada meio fantástica, para as pessoas assistirem em casa. A televisão é que tem que pegar todos os ângulos, arrebentar, fazer de tudo para mostrar tudo, todos os detalhes, dentro do possível, porque também não vai poder entrar em um monte de lugar por causa né, do controle da pandemia, para É não verdade. contaminar os atletas. Então, eu acho que os atletas vão ter que ajudar, filmando, mostrando muita coisa que está acontecendo, para contar as histórias, né, de uma Olimpíada que todo mundo quer saber. É. Porque Nesse, normalmente o nesse, jornal. Pode desculpa. falar. Não, pode falar. Nesse sentido, a tecnologia com certeza vai ajudar. Que as pessoas estão fazendo stories, estão entrando no ginásio e tal. Mas eu sempre digo que certas coisas, por mais evoluído que esteja a tecnologia, e que isso aqui, sem sombra de dúvidas, é um facilitador para a gente estar próximo, nada substitui o ao vivo. A troca de energia é outra. Por mais que a tecnologia esteja assim de ponta, né? Você que lida com o público também você sabe bem disso, né? A resposta do público e aquela sensação ali, mas a gente vai ser uma Olimpíada diferente, né? Eu acho que ela tem que acontecer Também acho. e colocar os atletas exatamente para eles ajudarem um pouco nisso, mostrando como está sendo a Olimpíada, né? Coisas que os jornalistas, eles teriam todas essas pautas já programadas, chegar lá, combinar e entrar e ver isso, ver aquilo. E hoje não dá para fazer isso, porque está tudo vetado, né? Tudo vetado. Ninguém, é melhor não circular muito, para não se contaminar, não pode aglomerar. Então você tem que ter a colaboração do atleta para poder mostrar um pouquinho mais, o técnico, talvez, mostrar um pouquinho do treino. Olha, hoje foi assim, e assim você vai acompanhando a Olimpíada, né? Além dos jogos, claro. Mas o dia a dia, os bastidores, a vila, né? O restaurante, mostrar alguma coisa um dia, mas tudo numa quantidade assim, bem diferente do que a gente está acostumado, né? Bem diferente. Pergunta respondida. Mais duas perguntinhas para Sandra. Hum, Talent Talks. Como você se vê daqui a 10 anos? Ai, eu me vejo igualzinha. Pois olha, Eu me vejo mais calma, né? Eu acho que tirando o pé do acelerador cada vez mais, aproveitando o meu tempo realmente com coisas bem importantes, sendo bem seletiva, tendo bastante paz de espírito e podendo continuar a estar envolvida, né, no esporte, estar acompanhando, porque eu não consigo, né, ficar sem o esporte, poder estar praticando lá também, batendo minha bolinha, que eu não consigo viver sem bola. Não dá para viver tá no sem bola. DNA, né? Tá no DNA, não dá, tem que ter uma bolinha, me deixa feliz, assim, chegar fim de semana, ir lá jogar, né? Eu fico brincando, né? Às vezes eu fui no sábado aí, ganhei no domingo. Pô, você não veio e tal? Eu falei, pô, tava cansada de ganhar, né? Aí ele falou, ganhei a beça, vocês têm que me dar um descanso. Aí adoro essa resenha é muito boa. E depois dá um mergulho, aí almoça, já ganhei o dia, não preciso de muito mais. Sol maravilhoso. Eu vou de máscara, jogo de máscara, só tiro para mergulhar e para tomar uma água de coco, alguma coisa, mas fico de máscara o tempo todo. Então, assim, já me adaptei, né, a esse novo Novo mundo, normal. novo mundo de máscara. E aí é isso.
eu pretendo evoluir, né? Tá sempre buscando evolução, melhorar no que eu posso melhorar. Esse ano até fiz um curso de coach, descobri lá os meus sabotadores, né? Que Legal. você às vezes não percebe. Eu sou muito perfeccionista, eu quero tudo perfeito e às vezes aquilo me atrapalha. E agora, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu fico me lembrando. Não precisa dar 100%, dá 80%, que já vai estar ótimo. Que eu fico me lembrando, dá 80%, não fica dando 100%, porque eu fico ali e, e aí fico irritada, né? Porque tem que estar tudo perfeito, tem que funcionar, então isso tudo você vai descobrindo. Então eu quero cada vez mais estar mais serena e em paz. É o que eu quero daqui a 10 anos. Vai conseguir. Última pergunta para Sandra. Vamos Tem uma, tem uma pergunta aí do Jorge Terceiro. Foi ex-jogador também de vôlei de praia. Escreveu durante a. Peraí. É porque eu acho, Ah, é porque não falta. botou no bloco. Sandra, Ah, falta de é. certeza do amanhã. Sandra, a falta de certeza do amanhã de saber se o atleta vai poder cumprir a sua programação, isso não pode fazer que o nível técnico dos jogos fique abaixo. É. São essas mudanças que a gente estava falando, né, Jorginho? É difícil saber, né? Claro que vai mexer com tudo. Os atletas não, alguns não estão conseguindo treinar, viajar para competir, estão sem ritmo. Eu acho que vai ser tudo diferente, né? Até nesse nível técnico que você está falando, né? Dos jogos, né? O atleta está ali, não conseguiu atingir dentro do planejamento, mas isso eu acho até uma vantagem. Falando do vôlei de praia, né? A Ágata, o Evandro, o Bruno, a Ana Patrícia e a Rebeca, elas estão jogando o circuito brasileiro e isso está dando esse ritmo, né? E assim, os jogadores que jogam ficam dependendo muito do circuito mundial, que ainda não estava, parou muito, né? Vai começar agora, eles estão sem esse ritmo, né? Então é cada país que tem que se organizar para poder ajudar os seus atletas, né? Para eles não perderem esse ritmo, exatamente. Acho que isso pode acontecer sim, do nível, mas pelo que eu estou vendo aqui do circuito brasileiro, o nível desses, dessas quatro duplas aí que vão nos representar, né? Elas estão muito bem. Alto nível, verdade. Pergunta respondida. Antes, um beijo, Dentinho, um grande abraço. Está mandando um beijo para Sandra. Sandra, eu É, queria abrir agora para as suas considerações finais, mas desde já te agradecer imensamente a você ter abrilhantado essa noite aqui no programa do Amigos do Esporte. Uma honra ter você aqui com a gente. O espaço é todo seu. eu antes de fazer as considerações finais, queria agradecer todos aí que participaram, que fizeram perguntas. Eu sei que está todo mundo já um pouco cansado de live, marcar aquele horário, né? Mas é uma oportunidade, sim, de conversar. Se você entrar na live e participar, você vai ver o quanto que é bacana. Você consegue sempre ouvir coisas diferentes, né? Que eu acho que os atletas eles estão buscando isso, ficando muito em casa também, querem dar isso em troca, né? Legal pra caramba a participação. Eu vi que o Gessé também participou ali, o querido Gessé, perguntando qual era a dupla mais casca grossa para enfrentar. Aí depende um pouco do momento, né? Que teve uma fase que era Walsh e May, teve outra fase que foi Sheldon e Adriana. No meu início ali, jogar contra a Mônica e a Adriana era muito difícil. Então, são várias fases, né? Mas eu queria agradecer. Eu acho que foi muito bom, né? O bate-papo, Vinícius, a troca. A gente falou de temas aí importantes, né? As perguntas também foram bem interessantes, porque está todo mundo na dúvida com essa pandemia. E queria te desejar aí, né? Sucesso,
para o futuro, porque no momento eu sei que está tudo muito difícil, então a gente tem que ter paciência, né, para esperar aí que as coisas vão se organizando, os astros vão, né, organizando a bagunça. É verdade. Mas É, tudo vai girar novamente. é a esperança, né? Acho que a palavra é essa, esperança. Esperança é o que a gente tem que ter, porque girou para todo mundo, meu amigo. Isso eu posso te dizer, girou para todo mundo, né? Girou o mundo inteiro. Então, assim, é a gente conseguir aí ter essa paciência e ir lidando e desenvolvendo, né? Sempre, mesmo na dificuldade, a gente desenvolver alguma coisa, né? Aproveitar o momento, não desperdiçar tempo. É isso aí. Sandra, mais uma vez eu te agradeço imensamente. Foi uma honra para mim ter esse bate-papo ao vivo aqui com você. Já te assisti muito na televisão, já escutei você como comentarista também, e hoje está aqui trocando essa energia boa, mesmo que virtual, esse bate-papo que com certeza agregou aí para muita gente, é verdadeiramente uma honra para mim. Você, com certeza, vale o meu jargão. Sandra, é show! Obrigado, Sandra. Um beijo grande. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigada a todos. Um beijo, Vinícius. Obrigada aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Tchau, tchau, galera. Até terça que vem.